de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Seu leão pode colorir a vida das nossas crianças. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação. A gente vai falar agora de uma das grandes obras do BNDES, a Renata colocando sua filhinha para dormir em dia de semana. Mas o que o BNDES tem a ver com o tempo da Renata com sua filha? Tudo! O BNDES investiu na expansão do transporte público e essa melhoria fez com que a Renata conseguisse chegar mais cedo do trabalho e pegar sua filha ainda acordada. O BNDES trabalha para melhorar a vida de cada brasileiro. Tudo que o BNDES faz por todos. Produtor e produtora rural. O ano está acabando, mas as ofertas na Orbia não param. Você já sabe, a Orbia é sua grande parceira no campo e oferece soluções que facilitam o dia a dia da lavoura. E neste fim de ano traz ofertas especiais e imperdíveis para você cotar seus insumos, acumular pontos e trocar por milhares de benefícios. Essa é a hora de garantir os presentes de Natal da família, clientes e parceiros ou resgatar serviços essenciais para o seu negócio. Tem smartphone, computador, drone, ferramentas, produtos para a casa e para a fazenda e muito mais. Não perca essa oportunidade. Clique no QR Code que está aqui na tela, faça o seu cadastro e aproveite. Orbia, o agro é a nossa rede. Quando a Ana reforça os cuidados na granja e diz: tá seguro. A dona Zefa fala: tranquila. Tá na mesa. E a economia do país tá firme e forte. Porque a gripe aviária tá controlada. Produtor rural, reforce as medidas de biosseguridade para proteger suas aves, combater a gripe aviária e evitar prejuízos. Em caso de suspeita da doença em animais, procure o Serviço Veterinário Federal. Produção inspecionada. Tá na mesa, tá segura. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. A Bocuda Eagle da Vence Tudo é resultado de anos de pesquisa, inovação e liderança de mercado. Ela possui diferenciais exclusivos, dentre eles a tecnologia Speed Row, um inovador sistema que reduz em até 40% a entrada de palha na colheitadeira, resultando em maior velocidade na colheita, além de proporcionar o melhor acabamento na lavoura. Bocuda Eagle, a plataforma das super colheitas. Visite nosso site e saiba mais. Mercado e Companhia. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com o que acontece de mais importante na economia e no agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. Acompanhe os destaques desta edição. COP28 termina com avanço sobre transição energética, mas exclui do texto final a eliminação do uso de combustíveis fósseis. Brasil e Estados Unidos definem hoje os rumos da taxa básica de juros. Data é conhecida pelos investidores como Super Quarta. Ministério da Agricultura divulga valor bruto da produção agropecuária. Em 2023, o VBP é estimado em 1 trilhão e 159 bilhões de reais. Desastres climáticos. Mais da metade dos municípios do Brasil enfrentaram dificuldades em 2023, segundo a Defesa Civil. Os prejuízos são de 1,4 bilhões de reais. E algumas regiões estão em alerta para mais prejuízos com granizo e temporal. Os detalhes na previsão do tempo. E ainda, ano de clima mais úmido preocupa os produtores de soja do Rio Grande do Sul com o surgimento de mais casos de ferrugem asiática. Tem ainda as cotações, análises e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar.
A 28ª edição da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, terminou oficialmente nesta quarta-feira, com a última versão do acordo negociado e assinado por representantes de quase 200 países. Durante o evento, foi apresentada uma atualização ao Acordo de Paris, que traz o objetivo de frear o aquecimento global em 1,5 graus, diferentemente da possibilidade de aquecimento de até 2 graus proposta no texto elaborado na COP21 em 2015. O documento final da COP28 traz menções à transição do uso de combustíveis fósseis e à não eliminação gradual, como era esperado por alguns ambientalistas. O texto pede ainda que os países desenvolvidos se comprometam, de fato, a reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Após 2 semanas de negociações em Dubai, o acordo também propõe um avanço significativo na transição energética global, de modo a triplicar a capacidade de energia renovável até 2030. A plenária para aprovação do texto começou por volta das 11 da manhã do horário local, 4 horas da manhã aqui no Brasil. O presidente da COP28 chamou o acordo de histórico, mas acrescentou que o seu verdadeiro sucesso estaria na sua implementação. E com o término oficial da COP28, vamos acompanhar aqui no telão os principais pontos que foram acordados nessa edição. Temos aqui combustíveis fósseis, transição gradual do uso de combustíveis fósseis, triplicar a capacidade energética renovável mundial até 2030, neutralidade das emissões de carbono até 2050. Vamos ver aqui outros pontos aprovados sobre perdas e danos. Criação de um fundo de perdas e danos para países mais vulneráveis. Também temos aqui recursos serão administrados pelo Banco Mundial e o início vai ser em 2024. Vamos aqui relembrar as próximas sedes também que foram divulgadas. COP29, Baku, em Azerbaijão, que vai acontecer em novembro do ano que vem, e a COP30 em Belém do Pará, aqui no Brasil, em novembro de 2025. E como você acompanhou aqui no Mercado e Companhia, estava previsto para a tarde desta terça-feira a votação do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Mas, por falta de acordo, a discussão da LDO foi adiada mais uma vez. Líderes do governo no Congresso, eles querem que o relator, o deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará, altere alguns pontos do texto, como o cronograma de execução das emendas impositivas e a priorização dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Vale ressaltar que a LDO traz as regras básicas de orçamento e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Se for necessário o país se endividar para crescer, qual é o problema? Esta é a opinião do presidente Lula, que foi divulgada durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão. A declaração do presidente reflete a disputa entre a ala econômica e a política do governo pela gestão do orçamento. A primeira, liderada por Haddad, defende um equilíbrio nas contas, com a promessa de zerar o déficit público em 2024. Já a segunda pressiona por mais gastos em obras e em programas governamentais, com mais investimentos, por exemplo, na educação. Agora, eu pergunto para vocês uma coisa. Eu quero chamar o Daoud, porque a gente vai repercutir esse assunto, porque na mesma reunião, Lula também disse, Daoud, que não quer saber de onde vem o dinheiro, mas ele quer mais 100 instituições federais no país. E outro dia mesmo, nós estávamos conversando aqui no Mercado e Companhia sobre a importância da educação na qualidade de mão de obra especializada, que, claro, contribui para o aumento do PIB do nosso país. Agora, eu te pergunto, você acha que o Lula está certo, Daoud? E precisa resolver o problema, mesmo que isso tem que se resolver agora, mesmo que a gente fique endividado? Ou você acha que tem que ter cautela para tirar o dinheiro do lugar certo, de alguma despesa que não seja tão prioritária assim? Que você acha? Porque a gente está aqui, 2024, batendo na nossa porta, e a gente ainda não tem, o Congresso não tem um orçamento pronto. E a gente tem essa situação. Eu queria me dizer o que você acha. Se vai tirar de despesa, quais despesas são essas também? Não é verdade? Boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, eu gostaria de começar minha fala dizendo que o presidente Lula está erradíssimo com esse posicionamento, né? O que tem gastar, vamos nos endividar. Eu acho que isso é inadmissível, né? A gente vê aí o nosso vizinho, a Argentina, aonde chegou, e os parâmetros, né, são basicamente os nossos. Mas não vamos falar da Argentina, nós vamos falar do Brasil. Então, respondendo em primeiro lugar, o presidente está erradíssimo e vou explicar por quê. Segundo ponto que você coloca, a questão da educação. Não tenha dúvida, né, que a educação é prioritária nesse país, principalmente com a quantidade de jovens, né? Nós temos um número imenso de jovens que foi agora colocado, inclusive, pelo IBGE em sua pesquisa, que não estudam, não estão trabalhando e não sabem o que querem. Isso tudo mostra que nós temos que ter cursos profissionalizantes para encaminhar essas crianças, esses jovens, à atividade econômica que nós queremos priorizar. Como arrumar dinheiro para isso, Priscila? Evidentemente, você olha o orçamento do Ministério da Educação, ele é considerável. No entanto, quando você dá um zoom nesse orçamento, você vê que vários recursos são utilizados inutilmente, inclusive por pessoal. E quanto tempo que nós temos e a educação não funciona. Então, não é gastar mais por gastar mais. Nós temos que, evidentemente, gastar corretamente. Quanto à fala do presidente, Priscila, nos endividarmos mais, presidente, eu só queria colocar ao senhor uma questão que eu acho que o senhor poderia refletir, né? Qual é a nossa taxa de juros real? Nossa taxa de juros real é uma das mais altas do mundo. Quanto que nós vamos gastar, quanto que os entes da federação irão gastar em 2023, começando pelos municípios, estados e União? Em torno de 800 bilhões de reais para pagamento de juros. E isso coloca uma luz amarela nos investidores, porque se nós vamos gastar mais com uma taxa de juros alta, significa o quê? Que a nossa atividade econômica, e dependendo de onde gasta, o crescimento não vai ser suficiente para gerar impostos, como sempre aconteceu, para que nós possamos continuar crescendo com estabilidade, que é o que os economistas falam de PIB potencial. Até quanto nós podemos crescer? Então, presidente, eu acho que o que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é de mostrar compromisso com gastos bem feitos. Esse volume que o senhor pretende, o senhor já assumiu não cortando gastos, só ajustando os tributos para acompanhar as despesas que o senhor quer criar. E isso coloca a nossa economia, que já tem 50% na informalidade, e mais informalidade, porque ninguém vai querer pagar imposto quando não tem atividade econômica, que não é suficiente para remunerar, né, o custo operacional dessa atividade. Então, Priscila, eu estou aqui, recebi uma orientação que o meu tempo é 4 minutos, eu vou encerrar o meu comentário chamando a atenção do presidente. Não se faz isso, presidente. Eu acho que nós temos que adequar o Brasil a uma realidade, porque no momento em que os investidores e os financiadores da nossa dívida perceberem que nós estamos fugindo do controle, nós corremos sérios riscos de nem manter parcamente, né, o que nós temos hoje no nosso país. Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até mais. Até mais. Um abraço a você, um abraço a todos. E agora o nosso assunto é economia. Brasil e Estados Unidos definem hoje os novos patamares das taxas básicas de juros. A data é chamada de super quarta, já que as decisões mexem com os mercados financeiros. Nos Estados Unidos, os analistas preveem que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, deve manter a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. Por lá, os investidores também aguardam com expectativa a entrevista do presidente do Fed, que pode trazer indícios de quando os cortes nas taxas devem começar.
Aqui no Brasil, a expectativa é que o Comitê do Banco Central promova um novo corte de 0,5 ponto percentual na Selic, que passaria de 12,25% para 11,75%. Caso a expectativa se confirme, seria o menor nível em quase 2 anos. Vamos ver como está a cotação do dólar nesse momento no nosso telão? O dólar comercial vende a R$ 4,95, com queda de 0,21%. E o Ibovespa, comercializado aos 126.723 pontos, com elevação de 0,25%. E a seguir, janela de comercialização de insumos diminuiu 80%. Com o encurtamento, o produtor rural deve ficar aí atento para evitar prejuízos. E ainda, valor bruto da produção agropecuária em 2023 é estimado em 1 trilhão e 159 bilhões de reais. A gente já volta. Você está cansado de colher feijão de forma difícil e demorada? Apresentamos um grande lançamento da Agronorte, o feijão ANFC 22, o mais levantado do mercado, com grãos de alta qualidade, peneira 12, até 10 meses de prateleira, tolerante a doenças de solo e antracnose, tudo em um único pacote. O ANFC 22 é a escolha perfeita para agricultores modernos. Aumente sua produtividade e simplifique sua vida com a ANFC 22. No campo, tudo pode mudar de uma hora para outra. Por isso é importante contar com tecnologia de ponta. Mitsubishi L200 Triton Sport. Para você, para sua história. Ser o melhor é bom. 2 vezes seguidas, ótimo. 3, incrível. Agora, ser 4 vezes o melhor do país é ser carregado de excelência. A Portos do Paraná foi eleita pela 4ª vez consecutiva a melhor gestão portuária do Brasil. Trabalho que gera recordes de movimentação de carga, inovação e responsabilidade com o meio ambiente. Portos do Paraná, os mais eficientes do país. Governo do Estado. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. O valor bruto da produção agropecuária deve atingir o recorde de 1 trilhão e 159 bilhões de reais em 2023, uma alta de 2,5% quando comparado ao valor de 1 trilhão 131 bilhões de reais obtido em 2022. A projeção tem como base as informações do mês de novembro. O resultado foi puxado pelo incremento de 3,8% nas lavouras de grãos, com o faturamento do setor previsto em 813 bilhões de reais. Diversas culturas atingiram patamares recordes, como a soja, milho, cana-de-açúcar, café e batata inglesa. Por outro lado, a pecuária deve registrar uma queda de 0,6% na comparação com o ano passado. O valor estimado para o segmento é de 346,9 bilhões de reais. As informações são do Ministério da Agricultura. Mesmo com um corte de 2,8 bilhões de toneladas na previsão da safra de soja, a ANEC, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ainda projeta um desempenho recorde na colheita da oleaginosa no ciclo 23-24. As estatísticas da associação que representa as processadoras do grão são atualizadas mensalmente e apontam redução de 164,7 milhões para 161,9 milhões de toneladas. Ainda assim,
O volume representa um crescimento de 1,7% na comparação com a safra passada, quando o Brasil produziu 158,1 milhões de toneladas. Apesar da queda na produção projetada em dezembro, a ANEC estima ligeira alta nos embarques de 100 milhões para 100,2 milhões de toneladas e também no esmagamento da oleaginosa, de 54 milhões para 54 milhões e meio de toneladas. Vamos conferir agora a soja no mercado físico? Passo Fundo, R$ 149,00 a saca de 60 quilos, Cascavel, R$ 140, Rondonópolis, R$ 130, Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 131,00. Agora a soja nos portos. Paranaguá, R$ 150,00, Rio Grande, R$ 154, Santos, em São Paulo, R$ 150,00. E a seguir, a Defesa Civil aponta que 14 milhões e meio de pessoas no Brasil foram afetadas com os desastres climáticos neste ano e as despesas já chegam a 1,4 bilhão de reais. E algumas regiões estão em alerta para mais prejuízos com granizo e temporal. Os detalhes você acompanha depois do intervalo. Usar o sol como energia renovável é cooperar com o futuro. O Sicredi construiu uma moderna usina solar em Mato Grosso, em uma área com mais de 18 mil painéis solares que garantem a produção de energia limpa para 140 agências em todo o estado, reduzindo custos e principalmente as emissões de carbono. Afinal, se o sol coopera com a gente coopera com o planeta. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quando a Ana reforça os cuidados na granja e diz: Tá seguro. A dona Zefa fala tranquila. Tá na mesa. E a economia do país Tá firme e forte. Porque a gripe aviária Tá controlada. Produtor Rural, reforce as medidas de biosseguridade para proteger suas aves, combater a gripe aviária e evitar prejuízos. Em caso de suspeita da doença em animais, procure o Serviço Veterinário Federal. Produção inspecionada. Tá na mesa, tá segura. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. Agora, a Ouro Fino Saúde Animal faz parte da programação do Canal Rural com o programa Ouro Fino em Campo. O espaço para você conhecer soluções e tecnologias e aumentar a produtividade da sua fazenda ou da sua granja. De segunda a sexta, às 19h45. Aos sábados, às 6h30 e aos domingos, às 7 horas da manhã. O agro está transformando vidas em todo o Brasil, como a vida da Maria e da Marlúcia. Meu filho estuda fora, o da Maria estuda fora, com o dinheiro daqui. E por trás de todas essas transformações está o sistema CNA-Senar. São 27 federações, 2.000 sindicatos rurais, cursos presenciais e EAD, e mais de 18 mil profissionais, transformando a vida de famílias, de regiões e de todo o país. Sistema CNA-Senar, do pequeno ao grande, do campo para você. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Após uma sequência de períodos de incertezas, quando se trata da oferta mundial de matéria-prima, como pandemia e o conflito entre Rússia e Ucrânia nas últimas safras, é possível observar um movimento mais cauteloso por parte do produtor rural na hora de comprar os insumos agrícolas necessários para o andamento dos trabalhos no campo. Diante dessa situação, em algumas regiões, a janela de comercialização de material já diminuiu 80%. E quem nos ajuda a entender melhor esse cenário é o Rafael Pila, que é CEO de uma startup no setor de crédito digital. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Agora, me fala uma coisa, além desse perfil mais conservador do produtor rural, quais são os outros fatores que explicam essa redução do tempo para o abastecimento de insumos? Essa janela mais curta, Rafael, por um acaso ela pode fazer com que o produtor possa tomar decisões mais cautelosas, pensar mais a respeito, ou vai ter que pensar tudo rápido? O que você fala? Exatamente. O que aconteceu esse ano é que o produtor está muito mais cauteloso por uma série de fatores de mercado, como a queda do preço das commodities, os insumos em mercado em acomodação, o clima. Nós viemos de alguns anos de Laninha e agora temos o El Niño, e o clima instável, muito chuvoso no sul e ao mesmo tempo seco em algumas partes do centro-oeste, tem dificultado muito o planejamento da safra
ao produtor. Inclusive, nós tivemos um nível muito grande de replantio, né? Praticamente de 8% a 10% em algumas commodities, o que faz com que o produtor tenha que refazer todo o planejamento da safra dele. Em razão disso, o produtor está bastante cauteloso e muito pé no chão no sentido de comprar os seus insumos. E atrasou bastante o período onde normalmente o produtor comprava os insumos para fazer a safra verão e a safrinha agora 23, 24. Como a janela está muito curta, e agora, ao mesmo tempo, o produtor tem que cumprir com as janelas de clima, de plantio, ele tem pouco tempo para tomar as decisões. E aí, cada decisão do produtor agora é crucial no sentido de definir qual é o pacote que ele vai comprar, a que preços ele vai comprar, a que preços ele vai vender a sua produção e, claro, com isso, como que ele vai financiar a compra do seu pacote de insumo. Essa janela está super curta agora. São muitos ajustes, né? Tem que esperar o calendário agrícola, mas aí depois tem que esperar a chuva, depois tem que ver a melhor hora de comprar os insumos. Tá difícil aí pro produtor rural, né? Ainda mais um ano cheio de intempéries. Agora, qual que é a melhor alternativa, na sua opinião, para poder aproveitar o tempo de negociação dos insumos? Buscar aí opções, né, de crédito para financiar com antecedência? Você acha que pode ser também uma solução? Sem dúvida é uma solução. O que nós trazemos ao mercado, que é muito diferente da lógica do crédito normal, é que nós trazemos o crédito sempre já disponível ao produtor, pré-aprovado, antes mesmo que ele faça a compra. E o nosso crédito ele vai vinculado com quem? Com os fornecedores tradicionais de insumos ao produtor agrícola. Então você pensa, as revendas, as grandes indústrias, eventualmente cooperativas, já tenham disponíveis linhas de crédito prontas e pré-aprovadas para o produtor. Na hora que ele decidir fazer a compra do seu insumo, ele já tem o crédito pronto pré-aprovado. O que isso garante? Facilidade ao produtor na hora de negociar o seu insumo e muita agilidade. Nesse momento de janelas curtas, é essencial ao produtor prestar atenção nisso. Ou seja, já que a chuva não vem rápido, o crédito tem que vir, né? O crédito tem que vir antes. Agora, Rafael, quais são os principais insumos que o produtor está buscando e como que ele pode ter acesso a esses limites a serem disponibilizados? São aí os insumos típicos são sementes, fertilizantes e defensivos. Depende muito da região e da cultura, do estágio do plantio, cada produtor tem buscado agora mais algum dos 3 componentes. A janela, aliás, de aquisição de fertilizantes melhorou muito agora para a safrinha por conta das relações de troca. Então, esse momento é um momento bastante propício ao produtor já se adiantar e fazer as compras de fertilizantes para a safrinha, por exemplo. Né? Como que o produtor pode ter acesso às linhas de crédito? Ele não precisa fazer nada mais do que procurar o seu próprio fornecedor, de novo, a revenda da sua região, a cooperativa ou o seu fabricante, se no caso do produtor que compra direto, e buscar as linhas ofertadas por esses parceiros, que são parceiros da FarmTech, e já podem disponibilizar a linha diretamente para o produtor. E, Rafael, antes da gente finalizar, eu gostaria que você fizesse um balanço, né, de como foi 2023 para o setor e, se puder, dizer aqui para os nossos telespectadores se já é possível adiantar quais serão os principais obstáculos em 2024 que o produtor aí vai encontrar na hora de contratar um financiamento. Eu diria que 2023 foi um ano de acomodação, foi um ano de volta ao padrão normal do nosso setor, né, de algumas reacomodações, incertezas, coisa que a gente não viu em 2021 e 2022, que foram anos muito mais tranquilos, eu diria assim. Foi um ano de volta ao normal do nosso agro. 2024 é um ano onde a gente imagina que o clima com El Niño tem algumas preocupações, ainda que a safrinha tenda a ir muito bem, e a gente tende a voltar a uma estabilidade e a um certo crescimento no setor. Acho que é importante dizer que, apesar de toda a acomodação que nós vivemos em 2023 e um certo rearranque em 2024 esperado, a base é muito boa. O nosso agro segue sendo muito forte e muito pujante, ainda assim. Ainda que as margens ao produtor tenham se reduzido bastante esse ano, elas são, na sua grande maioria, bastante confortáveis e robustas. O agro segue forte e segue crescendo.
Gostei desse resumo. Então, 2023, ano de acomodação, depois de diversos enfrentamentos. E 2024, crescimento. Tá certo, Rafael. Obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Uma boa tarde para você. Até uma próxima. Obrigado. Vamos agora para a previsão do tempo. A Defesa Civil aponta que 14 milhões e meio de pessoas foram afetadas com os desastres climáticos neste ano e as despesas já chegam a 1,4 bilhão de reais. Foi muito prejuízo que a gente teve. Quase 2.800 municípios do país, mais da metade do que a gente tem, esteve na situação de emergência ou calamidade pública nos últimos 12 meses. Atualmente, ainda há cerca de 1.200 cidades afetadas, ou pelo excesso ou pela falta de chuva. Ontem foi a vez da zona rural de Nova Venécia e Vila Valério, que ficam no Espírito Santo. As cidades enfrentaram os temporais com granizo, que destruíram grande parte das bananeiras da região. Vamos então falar com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque eu quero saber, Arthur, onde mais tem previsão para granizo nas próximas 24 horas, se ainda o sudeste do Brasil pode ser acometido pelos temporais. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, o tempo vai dar uma aliviada na região sudeste, não há previsão aí para temporais no decorrer de hoje também durante a semana, porém os temporais vão ficar localizados principalmente aí no Rio Grande do Sul, com o avanço de uma frente fria que deve se limitar até o limite aí da região central do estado gaúcho, e a previsão que o acumulado entre hoje e amanhã possa chegar aí entre 50 a 100 milímetros, pode causar alagamentos aí de forma pontual, porém o risco maior é para a queda de granizo e as rajadas de vento, que, como o sistema é severo, pode ter aí até a ocorrência de microexplosões e aí o vento passar aí de 100 km por hora. A tendência é que esses temporais se limitem somente aqui na área em vermelho, tempo firme em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ou melhor, no Paraná. Olhando aí para o restante do Brasil, temos aí nas imagens de satélite a situação na qual, peço para passar a próxima imagem, obrigado, na qual tempo firme, principalmente no Nordeste, na região Sudeste, com pancadas de chuva no decorrer aí da tarde, também para a noite, no Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso e na região Norte, que a chuva não está vindo volumosa, mas pode vir aí também com rajadas de vento acima de 40 km por hora. No próximo mapa, vamos olhar a situação do acumulado de chuva, que fica concentrada aí principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul. Demais áreas, chuvas agrícolas, que mal chegam a 10, 15 milímetros, até espera-se uma chuva um pouco mais volumosa, ainda no Espírito Santo e sudoeste de Minas Gerais, com um volume que pode chegar até a 40 milímetros, mas a condição não é para tempo severo. No próximo mapa, vamos ver a condição aí para as temperaturas máximas, porque a onda de calor começa amanhã, mas já tem muito calor fazendo aí pelo Brasil afora, com máxima de 31 graus em Erechim, Machado e também Taraquá, com máxima de 36 em Alta Floresta e 38 graus em Sobral. No próximo mapa, vamos olhar para a chuva nos próximos 5 dias, porque a tendência não vai mudar. Por causa da frente fria, até estabilidades são esperadas aí em Santa Catarina e no Paraná, porém chuva pouco volumosa, não há risco para tempo severo. Na região sudeste, mesma condição, devido à combinação de calor e umidade, devido aqui aos ventos oceânicos, chuvas também de formas isoladas. Região central do Brasil vai ferver aí com essas temperaturas chegando próximo a 40 graus e isso vai provocar principalmente o estresse térmico no gado em confinamento e nas granjas com aves e suínos, porque a chuva fica um pouco mais bem distribuída, principalmente na região norte e parte norte aí da região nordeste. No próximo mapa, vamos olhar para a questão da soja, porque justamente não é só o estresse térmico no gado em confinamento e também aí para a questão das aves e dos suínos, como também vai prejudicar as lavouras e pelo Brasil afora. Tá certo, Arthur, tá certo. E a gente estava falando aí das máximas também, né? Bom lembrar que já deu 40 graus aí na última tarde em algumas cidades do Brasil, né? A gente está aí com essa, claro, a onda prevista para quinta-feira, mas algumas cidades já trouxeram 40 graus, não é verdade? Exatamente. Então a tendência no decorrer dessa semana até ali terça, quarta-feira é Brasil Central com máximas perto de 40 graus, vale também para o interior do Mato Piba e região sul e litoral do Sudeste com máximas de 33, 34. Então vai ser um calorão.
E Arthur, fim da COP, né? Você como meteorologista, queria que você desse aqui a sua conclusão. A gente passou aqui uma arte que a nossa equipe aqui fez, mostrando os compromissos, mostrando os próximos eventos. Vai ter em 2025 a COP aqui no Brasil. Eu vou te falar, estou com grande expectativa, espero poder estar lá, porque eu acho que vai ser um marco aqui, tanto para o nosso país quanto para a meteorologia. Mas eu queria que você trouxesse as suas percepções do que foi acertado, né? E as metas que foram estabelecidas. Então, resumidamente, né, trazendo, acho que um ponto mais positivo disso tudo, foi que, apesar de estar ali num ambiente onde praticamente quem estava presidindo todas as reuniões era da indústria do petróleo, numa região que tem aí como principal atividade a comercialização também do petróleo, a situação na qual já, perante tudo que aconteceu, perceberam que aos poucos temos aí que mudar essa situação, trazendo a questão da sustentabilidade, combustíveis renováveis. Então já é um grande passo, porém é o que prometeram, né? A gente precisa ver na prática, prometer uma coisa, fazer é outra, porque tem toda também uma questão de dependência econômica dos combustíveis fósseis, tem toda uma dependência econômica dos combustíveis fósseis, isso não é uma coisa fácil de virar a chave. Então, que seja de forma gradual, mas que se inicie, né? Porque se não fizer nada, a tendência é o que a gente viu esse ano e ir piorando nos próximos anos. Agora, eu acho que o ponto mais negativo foi que todas as nações ali juntaram um fundo aí para os desastres naturais, somando mais ou menos ali 450 milhões de dólares. É bastante dinheiro, mas quando olhamos aí para um todo, geralmente um furacão aí de categoria 2, 3, quando chega próximo a uma região litorânea, bem populosa, o prejuízo ele já começa na casa do $1 bilhão. Então, ou seja, é muito pouco dinheiro perante ao grande desafio que o mundo enfrenta. E a gente até comentou no nosso podcast aí diário, podcast do Canal Rural, que a gente faz aí com muito prazer, sobre os prejuízos só nesse ano em relação aos efeitos climáticos aqui, 1,4 bilhão de reais só neste ano que foi disponibilizado. Então, talvez dependendo para quem realmente não seja a quantia necessária. E claro, sabe, eu acho que uma maneira um pouco mais realista, né, Arthur, de não querer zerar o uso dos combustíveis fósseis, né? Porque isso não seria possível. Até mesmo a transição vai ser necessária, você ainda fazer o uso. O que a gente tem que fazer é a diminuição. E acho que um dos comprometimentos, né, que a gente comentou, vem justamente dos grandes países emissores de gás carbônico. Então, Estados Unidos e China, que juntos são responsáveis por 60% de toda a emissão de gás carbônico. E ainda usam, né, inclusive, o carvão em fábricas. Então, esse foi um compromisso dos grandes emissores de tentar aí realmente diminuir ou zerar o uso de carvão em fábricas, só eles responsáveis ali por 40% de toda essa poluição. Então, acho muito interessante, muito legal, a gente trouxe toda essa cobertura, junto também com a Marisa Trevisan, nossa repórter, o diretor de jornalismo Giovanni Ferreira, então muito importante. Agora vamos para a interatividade? Então vamos lá, tem aqui no nosso telão o Marcelo. Boa tarde, pessoal. Gostaria de saber como é que fica a previsão de chuvas para os próximos 3 meses em Bom Jesus do Piauí. O que você responde para o Marcelo? Então, respondendo aí ao Marcelo, tendência ainda de tempo seco no Piauí, ao menos até o início de janeiro. Até espera-se pancadas de chuva no decorrer aí da última quinzena deste mês, porém a chuva já começa a vir de forma mais bem distribuída e volumosa a partir de janeiro e aumentando lá para fevereiro e início de março. Então, até lá, segue essa situação de restrição hídrica, porém já é um cenário de melhora aí para o Piauí, o principal estado aí que estava sofrendo aí com a ausência de chuvas. Então, tendência de melhora aí em 2024 para o Piauí, principalmente aí para o pessoal de Bom Jesus. Tá certo, vamos mais uma aqui, a Doralice Aguilar. Tem previsão de chuva agrícola aqui para o município de Coronel Murta, Minas Gerais? Ela está querendo mais de 10 milímetros de chuva, hein? Não adianta ser menos. Então, respondendo a Doralice, temos aí chuvas agrícolas aí para o dia 19, dia 21, e aí depois janela de tempo firme. Chuvas mais volumosas aí a partir do dia 28, 29, continuando essas chuvas agrícolas aí na virada do ano, pegando o início de janeiro e continuando aí mais ou menos durante a primeira quinzena. Então, tendência aí de melhora aí para a umidade do solo, principalmente aí nessa região que fica aí mais ou menos aí no centro-norte de Minas Gerais. Tendência de melhora aí para o povo aí no norte de Minas. Tá certo. Aguinaldo de Melo, podem passar, por favor, a previsão para a cidade de Guarantã do Norte, Mato Grosso? Então, respondendo ao Aguinaldo, não tem jeito.
Começando aqui pelas temperaturas, no decorrer aí dos próximos dias até o dia 19, máximas aí girando em torno de 40 graus, depois diminuem ficando na casa de 32, 33. Quando olhamos para a questão da chuva, muita pouca chuva, cerca de 50 milímetros até. Tem uma semana chuvosa aqui a partir do dia 19, continuando até o Natal, porém muita pouca chuva. Porque essa região norte de Mato Grosso está com o solo muito ressecado e ao menos aí o ideal seria 80 a 90 milímetros. Porém, é uma chuva que, claro, ajuda, mas quando a gente olha o balanço hídrico, a conta não fecha. Tá certo, Arthur. Obrigada aí pela sua participação mais uma vez e até mais. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha. E você quer ver a previsão do tempo da sua região aqui no Mercado e Companhia? É muito fácil, gente. É só mandar uma mensagem para o número que aparece na sua tela. 11 94313 4234. Então aponte o celular para o QR Code que aparece também aí para vocês. É simples e muito fácil. Não esquece de colocar seu nome, cidade e estado. Além, é claro, de falar o que você produz na sua região. Não deixe de participar com a gente e envie vídeos também. E a seguir, a expedição Soja Brasil passou por Rio Verde, Goiás, onde produtores estão apreensivos com o excesso de calor. E ainda, o ano de clima mais úmido preocupa os produtores de soja do Rio Grande do Sul. Com o El Niño, as condições ficam mais favoráveis para a ferrugem asiática, principal doença da cultura. Uma realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Ihara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Apoio Monsoy. O M do que é melhor vem do M de Monsoy. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Exweather. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. A JCO Bioprodutos preparou grandes novidades para esta safra. Vem comigo. JCO é tecnologia na agricultura. JCO é logística. JCO também é velocidade. O site do Projeto Soja Brasil está mais moderno e com mais informações. Além das notícias e reportagens sobre a cultura da oleaginosa, você encontra boletins especiais de clima para todas as regiões produtoras. Vídeos, cotações, lives e dicas técnicas. Tem também a agenda de eventos do projeto. Quer ficar bem informado todos os dias? Então acesse projetosojabrasil.com.br. O Projeto Soja Brasil é uma realização do Canal Rural e da ProSoja Brasil. O patrocínio é da Ihara e da Mitsubishi. O apoio é da Monsoy. A coordenação técnica é da Embrapa. E a consultoria é da Safras e Mercado e Exweather. A expedição Soja Brasil passou por Rio Verde, Goiás, que é um dos maiores produtores de soja do país. Por lá, a preocupação é com o excesso de calor. Vamos acompanhar. A
palha amenizou, mas as altas temperaturas impactaram no desenvolvimento das plantas de soja no sudoeste de Goiás. As plantas vão dando tombamento por calor e elas vão caindo. Dia a dia você vai na lavoura, um dia você vê 2 plantas mortas no metro. A falta de umidade no solo e também o forte calor devem prejudicar a produtividade neste ciclo. Já diminuiu cerca de 20% do potencial produtivo. E algumas áreas, essas áreas já de plantio convencional, que o produtor fez a cera, alguma coisa, já tá com replantio, né? Com esse veranico muito extenso, ela começa a perder o stand que a gente fala. Então, por exemplo, essa soja era para ficar com 15, 16 plantas. Aí, com o passar dos tempos e a chuva não chega, ela vai morrendo as plantas. Então vai ficando para 14, daqui a pouco vem para 12, daqui a pouco vem para 10. Atualmente, Rio Verde tem aproximadamente 420 mil hectares destinados à soja. E a expectativa do sindicato é de produtividade de aproximadamente 1.700.000 toneladas do grão. A média de produtividade da região é acima de 80 sacas por hectare. 100% das áreas agricultáveis do município é plantada em soja. Tirou a soja, entra o milho safrinha. A cada ano é um desafio e o produtor tem que estar atento para poder sair na frente, resolver os problemas e passar para a safra seguinte. A maior parte da soja produzida em Goiás está no sudoeste e sul do estado. Goiás esse ano teve a 3ª posição em produtividade de soja, mas foi porque o Rio Grande do Sul teve uma perda. Então, sim, foi por um infortúnio de outro estado que a gente alcançou a 3ª posição. Mas acreditamos que, por Rio Grande do Sul não ter como aumentar a área mais, lá já as áreas são consolidadas, e Goiás tem muita área, tanto no Vale do Araguaia como no norte do estado, que é uma outra região que ainda vai desenvolver. A gente acredita aí que dentro de 2, 3 anos aí Goiás ultrapassa o Rio Grande do Sul, com certeza. O ano de clima mais úmido preocupa os produtores de soja do Rio Grande do Sul. Com o El Niño, as condições ficam mais favoráveis para a ferrugem asiática, que é a principal doença da cultura. Ações reforçam o monitoramento nas lavouras como forma de prevenção e alerta aos sojicultores, e o sistema entra como aliado de ferramentas como vazio sanitário e calendário de semeadura. A safra gaúcha de soja está no começo. O clima atrasou a semeadura, mas as áreas implantadas até agora se desenvolvem dentro do esperado. O Gil Pierre é produtor em Camaquã, no Centro-Sul. Nesta safra, vai plantar 40 hectares e está de olho na ferrugem asiática. A gente, nos outros anos, não teve problema com ela, porque nunca precisou se pôr aplicação só preventiva, mas não nada de atrapalhar. Tu sabendo que vai ter, tu pode te prevenir, fazer uma aplicação mais tranquila, sem correr o risco de estar botando dinheiro fora, né? Os últimos 2 anos foram de estiagem no Rio Grande do Sul e, com isso, a pressão da ferrugem asiática diminuiu. Na safra passada, segundo o consórcio antiferrugem da Embrapa, foram registrados 44 casos da doença, praticamente 1/3 do que normalmente acontece em anos normais. Agora, no ciclo 23-24, com a presença do El Niño e maior umidade, a doença volta a ameaçar as lavouras. Para que o monitoramento seja feito bem de perto, 72 cidades receberam coletores de esporos como esses. O equipamento instalado e monitorado pela Emater e Secretaria da Agricultura faz a medição do risco de incidência da doença. Se houver esporos na área, eles ficam presos em lâminas como essa e são analisados semanalmente em laboratórios parceiros. Os dados ficam em uma plataforma disponíveis aos produtores, que podem ver as regiões onde a doença pode chegar com mais facilidade. Nós, de fato, temos aumentado gradualmente a área coberta no estado, né? Talvez o benefício disso seja que nós teremos informações pontuais de mais locais. Como consequência, o nosso monitoramento vai se tornando cada vez mais preciso. De fato, a preocupação nessa safra tem muita relação com o clima. O que a gente traz de informação é anterior à ocorrência, né? Então,
A gente disponibiliza a informação sobre o inóculo, que é o esporo da ferrugem, né? E a sua relação com as condições climáticas dentro dos municípios, das regiões e, como consequência, do estado todo. O Monitora Ferrugem tem 3 anos de atuação no estado e o número de lavouras observadas aumenta a cada edição. Na safra passada, 50 lavouras passaram pelo monitoramento e os dados são fundamentais para que o produtor se antecipe e já faça aplicações preventivas em áreas com potencial para a ferrugem. Ao contrário do preconizado do uso de aplicações calendarizadas, ou seja, a cada 15 dias, a cada 10, 20 dias, enfim, que se aplica o fungicida, com o Monitora Ferrugem você tem a possibilidade de aplicar através dos alertas no momento inicial, onde está ocorrendo a infecção na folha. A prevenção nesse início é adequada justamente com o uso de alertas. Ao contrário do que no calendarizado, nós aplicamos não havendo ou não havendo ocorrência de esporos ou doença. E isso pode acarretar a fortalecer a resistência do fungo. Para que a ferrugem chegue até as lavouras, ela precisa de 3 fatores: clima favorável, quente e úmido, presença de esporos e presença de soja. Os danos podem chegar a 90% de uma lavoura e é preciso ficar alerta. Nós temos características climáticas muito distintas do que nós tivemos nos últimos anos, né? Nós temos a ocorrência dos esporos desde o início da semeadura, né, do período indicado da semeadura, em regiões diversas do estado. Nós temos essas massas se deslocando. Então, provavelmente nessa safra nós temos um risco maior da ocorrência. Cuidar esse excesso de umidade para as doenças também, né? Sim, por causa que você vai ter bastante, né? Nos últimos 2 anos a gente não teve muito, por causa que foi bastante seco. Como esse ano tem, a gente já vê até os insetos, parece que estão aparecendo mais, né? E ainda falando sobre soja, nesta quarta-feira a Comissão de Agricultura da Câmara Federal debate em uma audiência pública a redução do percentual de umidade da oleaginosa de 14% para 13%. Essa redução do teor de umidade, na prática, diminui o peso do grão, o que pode representar prejuízos aos produtores. O repórter Marcelo Dias traz todos os detalhes direto de Brasília para a gente. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Isso mesmo. Olha, uma audiência pública terminou agora há pouco aqui na Comissão da Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados. E foi justamente para discutir esse assunto. Você deve se lembrar muito bem, inclusive os nossos telespectadores, já tinha ocorrido uma primeira discussão lá na Conab. Os próprios representantes da AproSoja acabaram deixando também, naquele momento, a audiência pública, porque não houve um acordo ali diretamente naquele momento com a própria Conab. E agora a Comissão da Agricultura fez uma nova discussão aqui para tentar chegar numa proposta, Priscila, num objetivo, que a gente sabe o quanto que o produtor pode perder na hora de vender esse grão aí, e é isso que nós não queremos. Para explicar melhor como é que foi esse debate aqui na comissão, vou falar agora com o Antônio Galvão, que é o presidente da AproSoja Brasil. Como é que a gente tem um resultado em cima disso? Diante da comissão, ainda é possível chegar numa solução, Galvão? Olha, para tudo você tem solução, Marcelo, com certeza. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham aí através do Mercado e Companhia, especialmente a você que é produtor rural e produtor rural de soja. O que nós podemos esperar? Agradecer primeiramente o Sérgio Souza por ter trazido esse assunto aqui para dentro da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, porque, sinceramente, o produtor rural que está lá no campo, que ele conhece a realidade, que ele conhece a ciência que tem lá, está cansado dessa forma que é feita os descontos sobre a soja. Quando o nosso clima está tudo perfeito, ótimo, não se tem discussão. Agora, quando você tem algum problema com excesso de chuva ou a falta dela, que também danifica os grãos, aí que vem o grande problema. Então, nós estamos nessa luta, eu mesmo já estou há mais de 18 anos, iniciei como presidente do Sindicato Rural de Sinop, presidente da AproSoja Mato Grosso, hoje presidente da AproSoja Brasil, que vem aqui para ouvir do representante da indústria dizer que o produtor não quer isso. Isso é uma mentira, nós queremos as mudanças, mas as mudanças que realmente se faz necessário. Achar essa umidade, cada empresa aplica aquela que quer, começa com 1,5%, vai para 2%, vai para 3%, caso aqui que nós temos que comprovar até 16,5%, 8%, você viu aí, Marcelo acompanhou, a própria impureza, a forma de aplicar esses descontos.
E agora nós fizemos um problema, uma pesquisa para dentro, apresentamos no Ministério da Agricultura, a Crismática, a Associação dos Criadores de Suíno do Mato Grosso, acompanhou, aonde aquela soja variada, dita ardida ou fermentada, ela é 100% utilizada para a indústria, tem o mesmo efeito no ganho de peso dos animais, não tem nada de menor qualidade, e querem continuar avaliando o grão de soja, olhando para a aparência. Ô, Galvão, é uma questão importante que você colocou aí, querem continuar olhando de uma maneira errada. Agora, como chegar nessa solução? Ou seja, essa discussão de tanto tempo, depois da Comissão da Agricultura, entra também o governo nessa discussão. O que está faltando para, então, resolver de vez isso e não se perder tanto como o produtor está tendo agora? Sim, e o Marcelo, complementando só agora que ele baixar de 14 para 13 e não olham realmente para a pesquisa. O que tem que ser complementar? Sentar realmente, usar ciência séria. Nós fizemos através da Universidade Federal, encomendado pela Soja Mato Grosso, esse trabalho, mostrando que aquele grão, mesmo avaliado, que não seja com o aspecto bonitinho que é falado, porque eles olham para o aspecto físico para avaliar um grão, que seja analisado pela ciência, que é o que nós temos por faz essa pesquisa. O que nós queremos é uma mudança assim, na classificação, que o produtor tem que largar a mão de ser lesado da forma que é feito, todos os parâmetros, com certeza. Aqui tem muitos produtores, que a presidente do Sindicato Rural vão se manifestar o total descontentamento disso. E não podemos aceitar de forma nenhuma baixar dos 14 para 13, que nós viemos aqui para lutar, para que seja reconhecido que aquele grão avariado também tem seu valor, tem que ser pago ao produtor rural. Qual o próximo passo agora, Galvão, depois de todo esse debate? Eu acredito agora que veio também para a Comissão aqui da Agricultura da Câmara Federal, sentar numa mesa, mostrar para a indústria que nos compra, porque é um elo de uma cadeia que precisa de todos. Não estamos dizendo que nós, produtores rurais, sobrevivemos sozinhos, como nem ele sobrevive sozinho. Tem que ter matéria-prima, tem que ter que industrializar. Chegar num consenso, sim, aonde seja o produtor rural, quando você tem problema na lavoura, quando você tem problema, excesso de chuva, falta dela, a habilidade dessa forma seja dividida entre os dois setores e que não fique só e única e exclusivamente no prejuízo ao produtor rural, ou seja, quem produz a matéria-prima. Muito bem, obrigado, Galvão, pelas suas informações. A gente continua acompanhando esse assunto, viu, Priscila, que, olha, arrasta há anos e precisa de uma solução urgente para o produtor de soja como você em São Paulo. Tá certo. É o que o Galvão falou, né? Grão avariado também tem o seu valor e não pode ser mais uma coisa para ser prejuízo para o nosso produtor rural. Obrigada pela sua participação, sempre chegando aí com a notícia mesmo de última hora. Um abraço. E a seguir tem os destaques do Mercado em um Minuto. A gente já volta já. Ferrugem, mancha-alvo, antracnose e o ídio são grandes ameaças à produtividade, mas elas não resistem à força da solução inovadora da Yara. Agora é com Sugoi, o avassalador, o fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da Yara. Apenas o receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. A JBS nasceu há 70 anos no interior do Brasil, alimentando sonhos e a realização deles. E foi alimentando o sonho brasileiro de ser uma empresa global, que hoje a JBS é a maior empresa do mundo em seu setor. Produz em 16 países, está nos pratos em milhares de lares pelo mundo. Mas suas raízes estão no Brasil, onde alimenta crescimento, alimenta geração de empregos para os 151 mil colaboradores, alimenta sustentabilidade para fazer cada vez mais com menos, alimenta tecnologia para tirar o máximo de cada proteína e até criar novas. Alimenta o mundo, alimenta o Brasil, alimenta você. JBS, há 70 anos, alimentando o que alimenta o mundo. Só o Canal Rural tem uma programação voltada especialmente para o mundo equestre. Só aqui você tem conteúdo sobre todas as raças equinas do país. Transmissões de exposições, provas ao vivo, leilões, programas especiais e documentários que você não encontra em nenhum outro lugar. Tudo para você acompanhar de pertinho a sua raça favorita. O mundo do cavalo é aqui, no Canal Rural.
Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Colhe uma safra, planta outra. Por aqui, o agro não para. Seja no campo ou na indústria, a dedicação de quem não mede esforços para superar desafios faz do Brasil o terceiro maior produtor de milho do planeta. Somos referência em uso de tecnologias, geração de oportunidades e sustentabilidade. Nosso grão dourado é exemplo no mundo e tem espaço exclusivo na programação do Canal Rural. É o projeto Mais Milho que chega maior à 8ª temporada. Vão ser 12 meses levando informação de qualidade e na hora certa para auxiliar o agricultor a tomar as melhores decisões na primeira e na segunda safra do cereal, de norte a sul, de leste a oeste do país. Projeto Mais Milho. Realização: Canal Rural e Abra Milho. Patrocínio: AproSoja Mato Grosso, Senar Mato Grosso, Bayer, Vence Tudo e Impasa. O Canal Rural está no YouTube. Conteúdos exclusivos e a oportunidade de ver e rever toda a nossa programação. Dentro do YouTube, é só acessar o canal exclusivo do Canal Rural e conferir nossas playlists, transmissões ao vivo e muito mais. Aproveite e se inscreva. O agro está no Canal Rural. Agora é hora do Mercado em um Minuto, com mais notícias sobre o mercado financeiro e de commodities. A moagem de cana cresceu mais de 46% na segunda quinzena de novembro, na comparação com o mesmo mês de 2022, de acordo com a Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. No acumulado da temporada 23-24, a moagem totaliza 619 milhões de toneladas, avanço de quase 16% frente ao ciclo 22-23. A vacinação contra a febre aftosa será suspensa nos estados do Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe a partir de abril de 2024. A decisão dá continuidade ao Plano Estratégico Nacional que amplia zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Uma portaria do MAPA com a medida deve sair em breve no Diário Oficial da União. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais projeta que os embarques de milho do Brasil devem atingir pouco mais de 7 milhões de toneladas em dezembro, uma revisão 4% superior à semana passada. Já na comparação com o mesmo período de 2022, o volume representa uma queda de 2%. Vamos agora para o indicador CPE-Esalq. Boi gordo, média São Paulo, R$ 250,80 a arroba, com elevação de 0,56%. Aqui a maioria dos contratos em alta, tá? O café arábica, a saca de 60 quilos, cotado a R$ 952,78, com recuo de 0,32%. A soja, R$ 148,12, alta de 0,82%. O milho, R$ 67,50, com elevação de 0,36%. O algodão, cotado a R$ 387,72, alta de 0,93%. Aqui, contrato em maior alta. E o açúcar cristal, a saca de 50 quilos, cotado a R$ 154,00, aqui com recuo de 0,46%. E para encerrar, nós vamos acompanhar como é que fica a cotação do milho, aqui começando pelo mercado físico. Campinas, São Paulo, R$ 75,00, a saca de 60 quilos. Paraná, R$ 63,00, Mato Grosso, R$ 48,00. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, R$ 70,00. Agora o milho nos portos. Temos Santos, em São Paulo, R$ 67,50. Paranaguá, no Paraná, R$ 67,00, a saca de 60 quilos.
E o Mercado e Companhia desta quarta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e também pelo nosso site, canalrural.com.br. Quer rever os conteúdos daqui que a gente passou, as reportagens? É só ir lá no YouTube do Canal Rural. Uma excelente tarde para vocês e até mais. Mercado e Companhia. Oferecimento Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Tempo seco ainda em boa parte de Mato Grosso do Sul. Agora, entre Mato Grosso e Goiás, vamos ter algumas pancadas de chuva nas próximas 24 horas. Em alguns pontos do sul de Mato Grosso e noroeste do estado, o volume passa dos 50 milímetros. O mesmo vale aqui para o sul de Goiás. E essa umidade, mesmo que tardia, está sendo fundamental para a gente poder avançar com os trabalhos de campo plantio da safra de verão 23-24, que está bastante atrasado em relação ao ano passado. Olhando aqui as temperaturas, atenção, porque a partir desta quinta-feira, o calorão toma conta do Brasil Central, principalmente lá em Mato Grosso, com máximas que podem facilmente superar os 40 graus. Ser o melhor é bom. 2 vezes seguidas, ótimo. 3, incrível. Agora, ser 4 vezes o melhor do país é ser carregado de excelência. A Portos do Paraná foi eleita pela 4ª vez consecutiva a melhor gestão portuária do Brasil. Trabalho que gera recordes de movimentação de carga, inovação e responsabilidade com o meio ambiente. Portos do Paraná, os mais eficientes do país. Governo do Estado. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Seu leão pode colorir a vida das nossas crianças. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação. Olá, amigos! Vocês apreciam uma viola bem ponteada e umas cantigas bem cantadas? Então, vocês já têm de onde assuntar. Domingo, às 6 da manhã, Brasil Caipira no Canal Rural. Se tem mais? Sim, senhor! Segunda e quarta, às 6 da manhã, Brasil Caipira no Canal do Criador. Brasil Caipira.